Oi, pessoal! Já pararam para pensar que, muitas vezes, para a gente tirar o máximo da inteligência artificial, o segredo não está só na IA em si? É verdade. Muitas vezes está em como a gente pede as coisas, né? Exatamente. A forma como a gente pergunta pode mudar completamente o resultado. É fascinante isso. Bom, vamos explorar um pouco mais essa ideia hoje. Perfeito. Hoje a nossa conversa vai girar em torno de conceitos de um guia, o prompt. Ele foca justamente nisso. Como estruturar melhor os nossos pedidos, os prompts, para IA. Ah, legal! A gente vai pegar alguns pontos-chave desse material para entender como aprimorar essa comunicação. Então, nossa missão aqui é entender esses elementos essenciais, sabe? Para nossa comunicação com a IA ser mais intencional, mais eficaz mesmo. Isso. Sair do vago, né? Verdade. Como é que a gente pode refinar isso? Bom, o guia pronto sugere começar pela trilha básica. Trilha básica. O que seria isso? É tipo o conhecimento mínimo essencial, sabe? Para usar as IAs de forma mais consciente, mais intencional. É a base para, como eles dizem, fazer o básico bem feito. Gostei disso, fazer o básico bem feito. E essa trilha tem dois caminhos principais. Ok, interessante. E qual seria o primeiro caminho para a gente começar a estruturar melhor um pedido para IA? O primeiro é o que eles chamam de caminho de embasamento. Ele se baseia em três pilares, três componentes mínimos para um bom prompt. 3 pilares. Quais são? O primeiro pilar é o papel, ou seja, definir qual função a IA deve assumir naquela interação. Ah, tipo dizer quem a IA deve ser na conversa. Lembro do exemplo do ovo pochê no material. Algo como, haja como um chefe de cozinha. Isso muda mesmo a resposta? Muda, e muito. Definir o papel ajusta a perspectiva da IA, o tom, o tipo de detalhe que ela vai priorizar, entende? Entendo. É um ajuste simples, mas o impacto no resultado é grande. Muita gente pula isso e aí... Recebe uma resposta genérica, que não ajuda muito. Faz todo sentido. E depois do papel, qual o segundo pilar? O segundo é a ação. Aqui a gente diz o que especificamente a IA deve fazer. Ok. No exemplo do ovo pochê, seria tipo: descreva para o cardápio o que é um ovo pochê. Ser bem claro no verbo, na tarefa. A especificidade na ação direciona o trabalho da IA. Entendido. Papel definido, ação clara. Falta um, né? Falta o contexto, o terceiro pilar. É dar a situação, o cenário onde aquela resposta vai ser usada. Ah, tá. No exemplo do ovo, para um cardápio de restaurante francês com fusões modernas. Esse detalhe, o contexto, ajuda a IA a refinar tudo, a dar relevância para aquela situação. Senão, a resposta pode até estar certa, mas não se encaixa onde eu preciso. Exatamente, pode ser correta, mas inadequada. Perfeito. Papel, ação e contexto. Com esses três, o pedido fica bem mais forte, mais direcionado. Mas você falou que eram 2 caminhos na trilha básica. Qual é o outro? O segundo é o caminho da consciência. Esse caminho foca nos diferentes tipos de uso intencional da IA. O guia aponta 4 tipos básicos. Tipos de uso? Como assim? O primeiro é o tarefeiro. É quando a gente usa a IA para tarefas mais repetitivas, bem definidas, sabe? Tipo, formatar um texto, extrair dados de uma tabela. Isso. Ou classificar e-mails. O foco aqui é automação, eficiência. Fazer mais rápido que é mecânico. Ah, só para tarefa repetitiva. Claro que não. O segundo tipo é o conselheiro. Esse é quando a gente busca opinião, ideias, brainstorming, ou mesmo explicações sobre algo. Ah, tipo perguntar quais os prós e contras de tal coisa. Ou me explica o que são agentes de IA. Exato. A IA funciona como um especialista simulado para ajudar a gente a explorar um assunto. Mas é aí que entra aquele alerta importante do guia, né? Sobre as alucinações. Usar a IA como conselheira exige um pé atrás. Precisamente. Esse é um ponto crucial que o material levanta. Nesse modo conselheiro, as IAs podem sim gerar informação errada ou até inventar coisas do nada. As tais alucinações. Isso. Então, a validação humana do que ela diz é, assim, indispensável. Não dá para confiar 100% sem checar. É um lembrete fundamental mesmo. Ok, e o terceiro tipo de uso? O terceiro é o criativo. O nome já diz, né?
É para gerar conteúdo novo. Poemas, roteiros, talvez até código ou imagens? Exatamente. Textos, músicas, imagens. Mas aqui também tem um alerta importante do guia: o risco de plágio. Ah, claro. É essencial verificar a originalidade, checar direitos autorais do que foi gerado. Entendi. Tarefeiro, conselheiro, criativo e o quarto. Você disse que eram 4. O quarto é um pouco diferente. É mais um multiplicador, chamado Mais Escolhas. Ele serve para a gente restringir as opções de resposta da IA. Como assim? É útil principalmente com o modo conselheiro. Por exemplo, você pode perguntar: para esse projeto, é melhor usar a ferramenta A ou a ferramenta B? Você força a IA a escolher dentro de um limite que você deu. Entendi. Limita o universo de respostas dela. Faz sentido. Ajuda a focar a resposta. Então, juntando tudo, a tal trilha básica combina esses 2 caminhos, é isso. Ter a consciência do tipo de interação que a gente quer Tarefeiro, conselheiro, criativo ou usando mais escolhas. e, ao mesmo tempo, estrutura bem o pedido usando aqueles 3 pilares: papel, ação e contexto. Exatamente essa é a ideia. O Guia Prompt sugere que dominar essa combinação, a intenção clara e a estrutura bem definida, já resolve a grande maioria das nossas interações do dia a dia com o IA. Torna tudo bem mais produtivo. Ótimo, então, para recapitular rapidinho, para interações melhores com o IA, a dica é lembrar da trilha básica. Definir bem o papel, a ação e o contexto do pedido. E ter clareza do propósito, né? É uma tarefa, um conselho, uma criação, ou a gente está buscando uma escolha entre opções? A especificidade, como a gente viu, é a chave para ter resultados mais úteis. E isso tudo nos leva a uma reflexão final que está bem ligada àquela questão da validação humana que o material tanto reforça. Pois é, Mesmo com prompts super bem feitos, seguindo papel, ação, contexto, a responsabilidade final pela verdade, pela adequação, pelas consequências do que a IA produz, continua sendo nossa, de quem usa. sempre, né? Sempre. Aí fica a pergunta, né? O que essa necessidade constante de supervisão, de validação humana, sugere sobre como vai ser essa colaboração entre nós e as máquinas no futuro? Como essa parceria vai evoluir? Uma ótima pergunta para a gente pensar.